Olá, meus amigos. Esse é um momento muito especial para a nossa editora Francisca Spinelli. Nós estamos lançando esta obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra nos traz assim uma realidade que ela é muito presente no nosso dia a dia de trabalhadores e estudantes da doutrina espírita. Ela revela a profundidade do ensinamento dos espíritos. Este livro ele tem como base de reflexões a obra Paulo e Estevão. Mas, juntamente com a obra Paulo e Estevão, nós vamos percebendo que o autor ele fez uma incursão pelo terreno do conhecimento, trazendo na bibliografia o estudo de várias obras que se conectam com a obra Paulo e Estevão, mostrando o quanto ela é completa, quanto ela é profunda, por quantos autores trazidos aqui, espíritas ou não, todos eles conseguem ser avaliados e apreciados à luz da obra Paulo e Estevão e à luz também da doutrina espírita. Eu quero dizer para vocês que, particularmente, como estudiosa da doutrina, eu estou encantada com a obra. Então, nós vamos ter oportunidade de conversar um pouquinho com o nosso autor, o Guilherme, para retirar assim desse coração valoroso que se dispôs a compilar uma obra deste jaez. Como é que foi isso, Guilherme? Como é que foi assim escrever Paulo de Tarso e as Leis Morais? E qual é o sentimento de ver a obra pronta? Então, obrigado, Beth, cumprimentando aos nossos amigos e amigas que nos acompanham. É uma alegria muito grande, assim. Nunca foi uma perspectiva nossa escrever um livro, mas até sob o aconselhamento da Beth, nós tivemos um primeiro contato com a obra Paulo e Estevão e começamos a estudá-la com mais frequência para conhecer melhor o nosso movimento espírita. E a partir daí surgiu grandes inspirações para escrever alguns pensamentos e acabou desenvolvendo, se ampliando, e surgiu a obra Paulo de Tarso e as Leis Morais, que na verdade é um livro que vem tratar da nossa felicidade, da conquista da felicidade. Porque Allan Kardec nos diz na Revista Espírita de outubro de 1866 que muitos homens, mesmo antes de morrerem, já teriam sido riscados entre o número dos vivos. Até parece que o codificador estava prevendo que no início do século XXI nós teríamos uma série de TV chamada The Walking Dead, mas que não é essa reflexão dele, obviamente, né? Mas que é muito comum nós vemos no centro de uma grande cidade verdadeiros zumbis, né, Beth? Pessoas que buscam unicamente a sobrevivência, deixaram de viver e de conviver para sobreviver, buscando unicamente satisfação de suas necessidades físicas, biológicas, corporais. E essa obra, quando a gente vai refletindo como Paulo conquistou a felicidade, vivendo de acordo com as leis divinas, como é a proposta da codificação espírita, o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus, nós vemos realmente que Paulo é um exemplo, é um modelo a ser seguido de trabalhador cristão. Esse livro vai falar mais profundamente ao trabalhador cristão. E, como diz Orígenes de Alexandria, considerado por muitos o comentarista mais antigo de Paulo, Paulo é o modelo do trabalhador cristão. Porque com Jesus iniciou um movimento junto aos seus apóstolos, mas a sua doutrina ganhou uma grande expansão através de Paulo. Então nós podemos dizer, de acordo com alguns pensadores, né, que Paulo seria o fundador do cristianismo no sentido de movimento cristão, obviamente no sentido de institucionalização, né, porque junto com Pedro e com outros apóstolos que formaram todo o movimento, mas Paulo foi essa grande figura que se destacou e podemos dizer que todos nós trabalhadores cristãos temos um pouquinho de Paulo dentro de nós. É o vaso escolhido, né? É o vaso escolhido. E fiquei pensando aqui, porque cada página ela traz uma incursão em algum terreno. Eu recordo o professor Ney Lobo escrevendo na revista Reencarnação, há muito tempo, Educação dos Sentimentos, trazendo o projeto de desenvolvimento
da espiritualidade. E eu encontrei aqui, Guilherme, na página 34, exatamente uma questão retirada do livro do Regis Moraes, Espiritualidade e Educação, que fala assim de uma maneira muito simples. Afirma que espiritual é a panela e o fogo bendito, a cesta com alimentos que trazemos para os familiares, o tricotar e o limpar a casa, a escolha de bons candidatos, o sexo vivido com amor, a prática de atividades físicas. Então, uma linguagem simples e profunda, como é o cristianismo. E a vida de Paulo é assim, é simples e é profunda. Então, o nosso autor, ele está à disposição do nosso movimento espírita para trabalhar esta obra em seminários, em palestras, né, Guilherme? Como é que está esse coração aí, preparado para esse momento? É extremamente desafiador, mas muito gratificante poder falar sobre o livro. Ele é um estímulo, na verdade, como a Beth bem comentou, para a gente desenvolver seminários, palestras e criar esse círculo de pensamento em torno da obra de Paulo de Tarso, de Jesus, obviamente, né? Então, nós convidamos também as pessoas, os nossos irmãos trabalhadores, para estimular ele junto a uma obra subsidiária, ao estudo das obras da codificação espírita, quando a gente trata principalmente das leis morais, no tomo 2 do ESD, por exemplo, ou então no estudo da obra Paulo Estevam, porque nós não temos uma didática para o estudo dela, né? Então, é bom a gente refletir buscando meios. Nós ainda podemos utilizar a metodologia do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, mas ter essas obras que auxiliam as reflexões, mas principalmente também estimular a abordagem dos temas dele em palestras e nos famosos grupos de estudo de verão. Porque é muito comum a gente ouvir nas casas espíritas hoje em dia as pessoas falando, chega nas férias, os grupos de estudo param. Chega de atividade. E a gente teve uma experiência na casa que nós frequentamos que não. Muitas pessoas vão fazer o seu veraneio, visitar os parentes, moram longe, enfim. Mas existem muitos trabalhadores que gostariam de estar estudando. Então, os grupos, os que ficam, né, se reúnem e formam um grande grupo para estudar em torno de uma obra. Por que não utilizar a obra Paulo de Tarso e as Leis Morais para estudar essas reflexões, principalmente para o nosso trabalho na Casa Espírita? São 10 capítulos, como Kardec propõe a divisão das Leis Morais. Então, em 10 encontros, num seminário, num campo de diálogo, de construção coletiva, nós podemos girar em torno desse pensamento maravilhoso, porque a obra Paulo Estevam é uma obra inesgotável e Paulo, com certeza, é um modelo de trabalhador cristão, o nosso modelo a ser seguido por ser um fiel discípulo de Jesus, o nosso mestre querido. Então, meus queridos, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Esse aqui é o lançamento da editora Francisca Spinelli e é também a obra que vai ser distribuída no Clube do Livro no mês de setembro. O Clube do Livro é exatamente essa ação nos moldes como Kardec propôs a sustentabilidade ética, a sustentabilidade espiritual, a sustentabilidade sociopolítico-cultural, ambiental e financeira do movimento espírita. Então, eu espero que a cada dia mais e mais companheiros possam ir descedentando na sua sede de conhecimento, nutrindo seus corações e se deslumbrando diante do estudo desta obra. Guilherme, parabéns e obrigada por este presente para o nosso movimento espírita.